E quando você fala isso, Pascoal, fica pensando o seguinte, com tudo isso, o Flamengo ganhou do Santos com tranquilidade. Vamos acompanhar aqui agora, rapaziada, o que a imprensa debate sobre esse último jogo do Flamengo, entre Flamengo e Santos. Flamengo venceu, não convenceu, mas somou 3 pontos, mesmo sem ser brilhante. Tá à frente do Palmeiras, né, que é o tão clube exaltado pela imprensa paulista, então vamos acompanhar aqui agora. Tem informação aí do Mauro César Pereira também sobre jogadores no Flamengo acomodados, jogadores reclamando de treinar em 2 períodos, então é importante que você assista o vídeo até o final, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, dá essa moralzinha aí, se inscreva, aciona o sino, deixa o teu like que o debate está bem bacana pra gente acompanhar com Djalma Pascoal, Mauro Naves e também a Daniela Boaventura, grande rubro-negra, vamos acompanhar aí, beleza? Não pula, hein, que o debate tá bacana. Vamos lá, rapaziada. Rapaz, o meu editor-chefe, pra quem não sabe, ele é bravo a beça, ele deu um berro aqui no meu ouvido, que ele falou assim, é pra falar de Flamengo. Eu tô querendo falar do líder do campeonato, mas ele mandou falar de Flamengo, que venceu o Santos. Ô, Djalma, enquanto você procura aí, então, o rapaz que mora no Rio e deu 70-30 pro Palmeiras contra o Botafogo, já dá uma boa noite aí, vê se você acha... Não é pra dedurar ninguém. Não, eu tô vendo se ele procura, se ele acha o rapaz não acha, isso. não. Não sei. E já emenda aí o que aconteceu na Vila Belmiro, que é a ordem do chefe. Não tem essa de dedurar, não. Fui eu que falei. Boa noite, Dani. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Mauro. Eu não só dei 70-30, como se jogar semana que vem, daria de novo 70-30 pro Palmeiras. Né? Eu acho que isso não tira o mérito nenhum do Botafogo pela bela atuação que fez. Jogo duro, jogo muito igual. O Palmeiras, acho que até uma certa superioridade normal jogando em casa, mas o Botafogo ganhou com mérito. E esse Flamengo que a gente está vendo aí na tela, eu acho que ele cumpriu uma obrigação, uma missão no campeonato, né? Porque a equipe do Santos realmente é muito aquém, permitindo muitos espaços para essa equipe do Flamengo, que ela não mudou muito de atitude em relação ao que foi contra o Bragantino. Ela foi um pouco mais determinada, mas foi um Santos muito mais permissivo do que um Bragantino. E com isso o Flamengo, mesmo recebendo ali um empate 2 vezes, conseguiu a vitória. O Gerson fez uma bela partida. Mas o Flamengo, assim, ele procurou poupar, né, alguns jogadores, principalmente para o jogo de terça-feira da Libertadores, mas não teve uma bela atuação, não. Mas cumpriu, porque no Campeonato Brasileiro nem sempre você vai jogar bem, mas é importante ganhar, assim como fez o Botafogo durante a semana. Contra o Cuiabá, que não jogou bem, mas conseguiu a vitória. Já ontem não, ontem foi merecedor, mesmo sendo um jogo muito difícil, muito complicado para o Botafogo. O Djalma toca alguns pontos importantes, né? Eu quero falar daqui a pouco aqui do Gerson e da liderança técnica que eu acho que ele representa na mão do Sampaoli, mas é a 6ª pior defesa do Campeonato Brasileiro. É o melhor ataque, o do Flamengo, e a 6ª pior defesa, assim. Olhando para esse jogo, fica claro que existe ali um ponto de ajuste para vocês, porque é o Santos que está num momento muito ruim e ainda assim o Flamengo toma 2 gols. Vai lá e faz o dele, consegue a vitória, mas toma 2 gols. Dá espaço, continua dando espaço, continua cometendo erros defensivos que aconteciam antes da chegada do Sampaoli. Então não é por causa dele, isso já acontecia. Aí depois começa a vencer, faz uma série de vitórias, acho que 10, né? 10. Sem perder. 10 jogos invicto. Não vitórias, mas invencibilidade. Aí parece que apaga um pouco essa questão defensiva que continua existindo. Sampaoli é o melhor cara para corrigir isso? Eu acho que não necessariamente. O negócio dele é ataque. Mas ele viu lá que se ele só pensar no ataque e o adversário tiver qualidade do outro lado, ele pode tomar de 4, como aconteceu, independentemente de entrega, mas de esquema, como aconteceu contra o Bragantino. Acho que ontem, assim, ele tem uma frase na coletiva que me chama a atenção. O time jogou como treinou. Então ele ficou feliz, ele achou o melhor jogo da vida dele aí, né, desse período curto, mas ele achou ótimo, que achou que foi uma vitória coletiva e que jogos anteriores às vezes não jogava bem, mas individualmente um ou outro fazia ali uma jogada, sobressaía e vencia. Ele acha que ontem não, por isso ele tirou o Arrascaeta, tirou o Thiago. O Arrascaeta
Não é o Arrascaeta do passado também, esse do presente, não vem sendo o mesmo, não sei que condição física ele está. Ele mesmo, o São Paulo, disse que o problema não era físico, era tático mesmo. Então ele montou de acordo com o Santos que ele esperava. Ele achou que podia poupar e deixar o Arrascaeta para Libertadores e tal. E assim, mas ele não está tirando o Arrascaeta de um momento brilhante. O Arrascaeta, o momento brilhante hoje é do Gerson. Aí esse ele não está tirando, porque esse entende bem o que ele quer. E o Flamengo continua dando espaços e o Santos foi lá e podia ter até empatado o jogo e tal. Mas vai contabilizar. Quando ele fala assim, jogou como estava treinando, parece que ele jogou mesmo um jogo treino. Eu achei que faltou de novo a intensidade que se esperava. Sabe, vamos jogar aqui. Mas foi isso que aconteceu, Mauro. Exato, exato. Dos dois lados. O jogo foi em ritmo de treino. Por isso que o São Paulo gostou. Porque o Santos permitiu que o Flamengo jogasse em ritmo de treino e como o Flamengo é superior tecnicamente, ganhou o jogo. Mas só por isso. Poderia também terminar empatado, porque o Flamengo também permitiu muitos espaços, só que o Santos não teve competência. Então, foi um jogo em ritmo de treino, coisa que não é normal de acontecer. O normal é aquele ritmo que o Bragantino colocou no meio da semana. Aquilo sim é o ritmo de jogo. O que aconteceu no domingo, Flamengo e Santos, foi um jogo em ritmo de treino, que aí o Flamengo, por ser superior, ganhou. Eu não sei se a falta de público também pode ter tirado um pouco esse clima de competição do jogo. Foi bem um clima amistoso. Fica um jogo morno, né? Fica um joguinho... Só que estava saindo os gols, né? Por isso que ainda foi interessante, porque nós vimos 5 gols. Mas não é um jogo elogiável. Mas se a gente ouvi-lo, ele vai dizer que foi legal, São Paulo, gostou, porque funcionou o coletivo, segundo ele. Não precisou que o Cebolinha decidisse o jogo, ou o próprio Arrascaeta, ou o Pedro, ou outro e tal, quando entrou. Ele achou que tudo funcionou. Eu acho assim, o que funcionou? Funcionou que já estava funcionando. Pulgar jogando bem, Gerson jogando bem. Isso aí está funcionando. Agora, tirar o Arrascaeta agora, não me parecia assim, nossa, jogou muito desfalcado, porque dessa vez não jogou com o Thiago Maia e o Arrascaeta. Não, acho que foi uma opção dele e ele fala isso consciente, não tinha nada físico, porque surgiu a ideia que a Arrascaeta tomou uma massagem lá antes do jogo, na perna, que poderia estar com dores na coxa, não era isso? Aí ele falou, não foi físico não, foi tático, eu quis fazer assim e tal. E poupa o Arrascaeta pro próximo jogo, quando ele já avisa que vai fazer outras modificações. Que é contra o Alcas. Contra o Alcas, em casa, jogo importante para Libertadores. Essas próximas modificações, Pascoal, na verdade me parece assim, agora eu poupei um pouco, descansei o Arrascaeta, eu vou com ele. O Gabigol também não está brilhante, talvez eu vá de Pedro, sei lá, ele vai voltar. O Everton Ribeiro. O Everton, mas eu me atendo ao jogo nesse momento, e lembrando que vai jogar contra o Poçante Alcas, que ganhou do Flamengo na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Sim. Perfeito? Aquele Alcas lá que vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. E o Flamengo tem que dar uma solução para esse jogo, né? Ponto. Ontem, o time do Santos, gente, é isso aí. O time do Santos, o ritmo do Santos é esse, a bola do Santos é essa. Esse é o time do Santos. Um zagueiro fica olhando para o outro, o outro zagueiro fica olhando para o lateral e entra o Everton Ribeiro, o jogador de 1,70 m, e dá uma cabeçada na bola dentro da grande área. O gol do Pulgar, olha isso aí, ó. Parece, assim, quando você está no intervalo da escola, sabe? Joga uma bola na quadra no intervalo da escola. O gol do Pulgar é isso. Todo mundo fica ali, ó. Mas ninguém chega para resolver. Não tem um valente no time do Santos que dá um bote para sair para marcar. Os dois volantes do Santos me parecem acuados, amedrontados. Ou eles ficam com medo que a zaga é ruim, que eles vão sofrer. Os dois laterais e os dois zagueiros do Santos são sofríveis. E os dois volantes do Santos, que não são ruins, acabam ficando sofríveis também, porque eles não conseguem acompanhar nenhum jogador adversário. Dá uma olhada isso aí, ó. Parece jogo de churrasco de final de semana. Ninguém tá na bola. Olha lá, 42 jogadores na mesma bola. Dá pra você reparar? Aí é o seguinte, falar isso, mas são profissionais. São profissionais. Mas o time do Santos é muito aquém do profissional. Muito longe de um time que você possa dizer, esse time tem jeito. Trocou o treinador, mas será que vai dar jeito nesse time? Fez 2 gols no Flamengo. Espetacular. Mas ganhou o jogo?
Não, o Santos perdeu de novo. Mas esse gol aí, Pascoal, também que o Flamengo Aí- leva aí. Tá todo mundo correndo pra trás a ali. especialidade do Santos, é o chamado contra-ataque. É. O Santos tem essa jogada. O Santos tem essa jogada. Mas era lateral Não para gera, o Flamengo. não hein? gera pressão no homem da bola, não gera pressão no cara que arma a jogada. Dá uma olhada nisso aí, gente. É duro falar isso do time bicampeão do mundo, do time campeão como é o Santos, tricampeão da Libertadores da América. É duro dizer o que o Santos, mas o futebol do Santos é primário. Vai vendo isso aí. Olha, alguém pressiona o homem da bola. Quem é que chega para marcar o jogador de 1,70 m? O lateral esquerdo, ele fica assistindo. E para assistir tem que pagar ingresso. Como não tinha ingresso desse jogo, ele não podia estar. Gente, é absoluta primariedade no futebol. Olha a defesa do Flamengo. Olha a defesa do Flamengo. Sai o cabeceio, ninguém teve a perspicácia de acompanhar. Primeira coisa que o treinador fala no vestiário, a gente tem um gênio do futebol aqui, Djalminha. O Djalminha, o treinador, fala: vamos prestar atenção no rebote do goleiro para tirar a bola. Ou se o goleiro adversário der o rebote, vamos estar junto, vamos estar perto para fazer o gol. É a primeira coisa que os caras falam, o treinador falando no vestiário. Olha esse gol do Pulgar. Olha esse gol do Pulgar. Os caras que acabam, sexta. Dá uma olhada, é a primariedade do futebol. O novo treinador do Santos vai ter muito trabalho para montar. E o treinador do Flamengo me pareceu conformado com o pouco futebol que o Flamengo jogou. É isso que eu quero dizer. Se você está dizendo tudo isso do Santos, e infelizmente o torcedor do Santos também concorda pela grandeza do Santos, não é para estar nessa situação, era para ser muito mais fácil, Claro. Era para ser diferente essa vitória do Flamengo, e isso não aconteceu. Aquele gol que eu estou chamando a atenção, o gol do Mendonça, era lateral para o Flamengo. O Flamengo bate o lateral aqui, ninguém encosta, perde a bola. Os dois volantes quase na meia-lua do adversário. Aí tem um Tem lançamento mérito do pro outro Mendonça aí lado. também, né? Pela rapidez, pela agilidade que ele tem ali, que é característica dele. Então, quem tá marcando tem que levar isso em conta. Sim. Mas tem o mérito dele ali, que ele aparece quando... Acho que é o Léo Pereira. Quando o Léo Léo Pereira Pereira vem, não passou. percebe. Não, é que o Léo Pereira não percebe mesmo. O Léo Pereira fica olhando lá para onde está a bola, pro lado esquerdo, assim e tal. Quando ele se toca, o Mendonça Já está passando passou. aqui nas Aí, costas ó. dele, olha lá. É ó. bem esse Ele não momento. viu ainda, agora ele vai ver, ó. Agora que ele vai ver, acelera o Quando passo. ele vira, Aí já já era. era, ele não Ele vê. pega mais. Quando ele acelera, já era. E o Wesley lá também, né? Do outro lado, o menino é bom, é jovem, é bom, fez alguns bons jogos, mas é um jovem, é verde. Ele já é o segundo jogo consecutivo que ele dá uma vacilada. Nesse aí também, ele talvez pudesse ter interceptado esse cruzamento, enfim. O que quer dizer o seguinte, o que você falou sobre a defesa do Flamengo aí? É a sexta pior defesa, empatada com a do Grêmio do campeonato. Fica atrás dos times do Z4, os quatro que estão no Z4, Bahia, e está empatada com a do Grêmio como sexta pior defesa da competição. Deixa eu aproveitar esse gancho para a gente ouvir o Sampaoli também, Sim, claro. porque ele falou sobre o Arrascaeta, explicou essa questão que vocês colocaram já de jogou como treinou. O que isso quer dizer, Sampaoli? Explica aí. Mas porque yo pienso que después del match o de Bragantino, la gente entendió que muchas veces se tiene que defender con el balón, tenemos que encontrar diferentes líneas de pase, más precisión, más protagonismo. Hoy lo encontró, se hizo cargo del juego, entonces la evolución tiene que ver con eso. Para mí, desde el juego fue uno de los mejores juegos de Otimi con el balón, desde cómo reconocer el espacio que dejaba, en este caso Santos. En otros partidos, rendimientos individuales generaron que Otimi ganase o no ganase. Mas en este juego, creo que Otimi ganó como treinou. Que a gente fez. Ou seja, ele gostou. Ele estava recebendo uma massagem na coxa do lado direito. Tem algum desgaste físico, essa opção dele não ter começado a partida? No. Yo elegí un time para este juego. A gente também tem jogo Copa Libertadores semana que vem. Então, seguramente va a haber trocas de cara al futuro, intentando saber que más allá de quién juegue, la identidad o el juego tiene que prevalecer por un nombre propio. Hoy jugó Víctor Hugo, que jugó muy bien, a mi criterio, y
después otro Georgia también que nos dio fútbol y o Flamengo va a necesitar eso, gente que a través de su fútbol sea mejor que los rivales. Tá aí, ó, a minha compreensão do que ele traz é que, de certa forma, ele já está pensando num jogo de Libertadores e talvez por isso não tenha começado com a Arrascaeta, no sentido, não sei se de poupá-lo, porque a gente vê o aproveitamento. O Arrascaeta não vive a melhor fase da carreira, tudo bem, mas ele faz diferença no time. E aí a gente olha ali o que ele tem para oferecer, né? Grandes chances por jogo é parecido, mas a gente sabe da importância dele nas criações. O aproveitamento do Flamengo é melhor quando ele está em campo. Então, tem motivo para escalar o Arrascaeta titular desse time, Djalma. Você acha que ele foi mais pela questão de, pensando na Libertadores, vou guardar o que eu tenho de melhor? Ou ele está buscando já uma maneira, não de substituir o Arrascaeta, porque não tem jogador para isso, mas de achar uma maneira de jogar que, quando ele não estiver, não faça falta? Dani, eu acredito que tenha sido mais no sentido de poupar o Arrascaeta. Já tinha jogado durante a semana, um jogo que foi muito intenso, apesar do Flamengo não ter sido tão intenso, o Bragantino foi, o jogo foi muito corrido. Eu acho que no caso do Arrascaeta é pensando em poupar para o jogo da Libertadores. Agora, o Pedro já é um caso diferente, né? Ele pode voltar com o Pedro, mas eu não acredito o Gabigol saindo da equipe, não. Então, assim, o Arrascaeta eu imagino que é simplesmente chegar no jogo da Libertadores e voltar com ele por causa de desgaste. Procurou colocar uma equipe, como ele fala na coletiva, né? Às vezes você tem que ser mais incisivo na marcação, ser mais forte na marcação. Eu acho que com a entrada do Vitor Hugo ele também reforça esse meio de campo do Flamengo em termos de marcação. E mais assim, em colocar alguém no lugar do Arrascaeta nos jogos principais, nos jogos decisivos, eu acho que isso é uma hipótese completamente fora de cogitação. O Arrascaeta, na minha opinião, foi poupado. Acho que até poderia, né, dar o luxo nesse jogo, porque pelo que o Santos apresentou, realmente não foi necessária a presença do Arrascaeta, mas eu acho que durante a semana ele volta, assim como acredito que o Pedro volte também. E assim, foi o primeiro jogo que o Arrascaeta não começou com ele, né? Em condição, obviamente. Tem jogo que foi desfalcou por lesão, mas é o primeiro jogo que está à disposição e o Sampaoli ele é não louco, né? começa. Mas não é maluco ou eu falo ele é maluco, Eu mas não é acho. louco? Ele não vai fazer isso. Quem é que vai chegar no Flamengo e não vai começar com o Arrascaeta, tendo o Arrascaeta em boas condições? O momento do Arrascaeta é o melhor deles? Não, não é. Não é. Não é o melhor momento do Arrascaeta, mas você não vai tirar um cara desse nível do time. Isso aí... São Paulo tem lá uns outros maluquices da vida, mas essa ele não vai fazer. Só que ele explica ali, você vê que ele responde ao repórter, não foi problema físico, não, foi pelo que eu elegi para este jogo. Depois ele engata, ele já pensa e engata a história, e depois tem jogo da Libertadores e tal, a gente vai mudar o time de novo. Ou seja, meu entendimento é assim, calma gente, que ele vai voltar pro jogo da Libertadores. Mas ele, a princípio, começa respondendo que não, eu achei que era aquele time ali, Cebolinha, tem uma não frase sei o que quê. me chama muita atenção, que eu até anotei, a identidade do jogo tem que prevalecer diante de um nome. Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que ele quis tirar mesmo, ele fala ali, quis tirar o Arrascaeta agora, ok, mas com isso eu tô poupando contra o Bragantino, não sei, nem precisava tanto, o Arrascaeta jogou 80 e tantos minutos, o jogo já estava definido. Por sinal, ele foi o único que fez uma jogada linda e chutou na trave. Sim. Uma jogada com coisa. Mas o jogo já estava definido, podia ter descansado mais cedo ele. Quem é o melhor jogador dos últimos jogos? O Gerson. Cebolinha e Gerson. Cebolinha eu acho também. Que existe uma mudança quando a gente eu olha acho que ele gosta esse do time. Cebolinha, hein? Gosta. Eu acho que ele gosta do estilo de Ofensivamente. jogo, mas eu não acho que é nenhuma questão de gostar, assim. Eu vejo uma mudança. O Arrascaeta sempre foi muito acostumado a ser referência de criação de jogada dentro de campo. O Sampaoli, pela maneira como ele posiciona o time, pela maneira como ele confia no Gerson, o Gerson passa a ser essa liderança técnica com ele, não é isso? Quase que esse armador também, ele adiantando um pouco o Gerson. Pelo que o Gerson faz, né? É isso. O Gerson é o primeiro em tudo ali. Jogou os 90 minutos, 3 assistências, chances criadas 3, ações na área do rival 4, duelos vencidos 11, duelos na área vencidos 3, faltas sofridas 5. O Gerson, sabe por quê?
Porque o Gerson está ocupando o espaço do Arrascaeta em campo. Ontem jogou com o Vitor Hugo, o Vitor Hugo jogou de segundo volante, certo? Sim. O que ele fez? Empurrou Vitor Hugo e Gerson. Então, empurrou o Gerson na função, fazendo não o corredor, né? Junto à linha, fazendo o bico da grande área. Ele entra fazendo o corredor no bico da grande área, não o corredor lateral, o corredor mais central. Então ele faz ali, e é a especialidade dele fazer isso, né? Porque tem alguém que passa, o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, que é um avião ali pela lateral esquerda. Não tapa o lugar do Ayrton Lucas. O Cebolinha também pode usar aquele espaço. Então o que faz o Gerson? Pode ver o Gerson, as melhores possibilidades do Flamengo. O Gerson, onde é que tá? Aí, nesse gol aí, ó. Que ele deu três assistências. Naturalmente, seria o Arrascaeta a dar 3 assistências. É o que a gente espera. O cara da criação vai cruzar, vai bater uma falta, vai pôr na cabeça, vai bater o escanteio, vai entrar e dar 3 assistências. Então o Gerson está ocupando essa função. Então, o que acontece? Se começa a perceber do Sampaoli, assim, nesses... Quantos jogos ele tem lá? 13, 14, sei lá. Ele tinha 11, 10 invicto, quando perdeu o Bragantino, fez 11, ontem foi 12, Não, eu acho que ele tem um pouquinho mais. Vou checar aqui para você, chega mas a acho que perder tem antes. 16. 16, 17 jogos. Eu acho assim, hoje, titular para ele, Pulgar, Gerson e Cebolinha. Eu acho difícil ele tirar o Cebolinha. O Pedro e o Gabriel, eles vêm perdendo, não espaço, né? Mas vêm perdendo, talvez, representatividade dentro da área mesmo, assim. Se você pegar os últimos jogos do Flamengo, eles são responsáveis, acho que, somando os dois, por 1/5 dos gols. O que não é normal, não é normal. Como o Arrascaeta também não está no índice aí das assistências, a gente acaba de ver o Gerson. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo. Mas... eu não sei, ele fala que sentiu uma evolução porque ele gostou da forma coletiva. Assim, para quem tomou de 4, do jeito que tomou do Bragantino e do jeito que jogou animicamente, qualquer coisa melhor que isso tinha que acontecer mesmo, um pouquinho mais do que isso. Para você falar, evoluiu. Sim, mas acho que ainda não é patamar Flamengo, que o torcedor gostaria pelo elenco que tem, etc. e tal. Não é confiável. O jogo ontem... sabe, é diferente você ver o Botafogo vir jogar contra o Palmeiras e falar que duelo é esse, vou fazer um teste mais importante do campeonato. Vamos falar desse jogo já. Tem muita então, coisa para falar de Botafogo. Do Flamengo, não. Você queria... E outra coisa, né, que a gente... Eu não estava aqui sexta-feira, né, para comentar, né, porque foi depois da parada, ele tomou aquela pancada do Bragantino. Então, cadê os 7 dias de trabalho? O que foi feito? Cansou o time? Porque o time também parecia cansado contra o Bragantino, né? Não sei se houve, a gente não acompanha lá, ninguém acompanha, não sei se houve uma carga excessiva, fisicamente falando, para que depois, daqui um mês, isso comece a dar resultado, mas que de imediato cansa os jogadores, porque o time se arrastou muito contra o Bragantino também. E ontem de novo... ontem de novo com treino, mas ontem de novo com treino, faltou um pouquinho de energia, né, contra o Bragantino. Ontem jogou na marcha lenta. Ontem jogou na marcha lenta, na maciota, porque era só pimba, toque me voe, toma chocolate e paga o que deve. Então, toma chocolate e paga o que deve. Muito obrigado. Fica só tocando a bola. Não tem um valente no time do Santos para sair para dar o bote, para marcar, dar pressão no homem da bola. É só você olhar o que aconteceu no jogo. Não é possível, minimamente razoável. Claro que o Paulo Turra está chegando agora, que as coisas têm que melhorar, que vão melhorar. O que ele vai fazer? Ele vai jogar na zaga do Santos? Não vai. Não vai. Ele vai melhorar, vai melhorar o nível de futebol dos zagueiros do Santos? Não vai conseguir. Então, nesse aspecto, sim. Você me lembrou a declaração do Zago, falando sobre o Curitiba, que tomou de 5 também. Tipo assim, eu não tô lá dentro do campo para ajudar, nem para marcar, nem para defender, ele era bom. Não, e ele era bom. Você entra na zaga agora que você falou, jogava, que é outro time preocupante. E quando você fala isso, Pascoal, fica pensando o seguinte, com tudo isso, o Flamengo ganhou do Santos com tranquilidade. Bom, eu prefiro ficar com essa declaração aí do Mauro Naves, que apesar do Flamengo não ter jogado bem, o Flamengo tá aqui, ó, 3º colocado do campeonato, venceu o Santos, tá aí 8 pontos do Botafogo, é uma pontuação realmente significativa, mas, meu irmão, tem muito campeonato ainda pela frente. Uma outra informação que eu queria conversar com vocês aqui, tá? Então não pula o vídeo que eu vou passar aqui agora, é que o Mauro César Pereira trouxe durante o programa da Jovem Pan
que jogadores não gostaram, torceram o nariz, porque iriam treinar em 2 períodos, né? Após 2 dias de folga, né? O Flamengo jogou contra o Grêmio, vamos lá. Aí teve a folga na segunda, teve a folga na terça. Na quarta, eles se representaram só de noite, treinaram à noite, porque tem refletor no ninho agora. E aí, nos outros 2 dias, seriam treinos em 2 períodos. No primeiro período, um treino mais intenso, e no segundo período, um treino mais tático, de bola parada, jogada ensaiada, e teve uma gente lá no Flamengo que torceu o nariz pra isso. Pois é, rapaz, aí você vê por que o time tá andando em campo, porque os caras realmente aí, com má vontade, má falta de vontade realmente, é enorme desse time do Flamengo. Vamos acreditar, vou me apegar a essa fala do Mauro Naves. Apesar de não ter jogado bem, o Flamengo venceu e quando jogar bem a expectativa é que vença ainda mais jogos, com mais gols, sem tomar tantos gols, né? Então tá aí a tabela de classificação do Brasileiro, dá aquela moralzinha, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.